Esse foi o comentário, né, econômico e político que traz aí à luz da população brasileira o que está em jogo, né, além da questão econômico-financeira, quando o governo brasileiro capta no mercado mais clientes para os seus bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e BNDES, a rede multinacional de bancos fica muito indignada, né, porque perde uma fatia considerável do mercado e começa a atacar de todas as maneiras o governo da presidenta Dilma, culminando com o que está acontecendo agora, né? Nós vemos uma violência tremenda na sociedade, em todos os âmbitos, tanto econômico quanto social. Nós vemos a polícia agindo, algumas polícias agindo de maneira truculenta, né, como sempre fizeram, mas agora com muito mais força. A gente vê o crime organizado atacando à luz do dia, né, sem controle nenhum, principalmente aqui no estado, né, Viamão agora, há 2 semanas atrás, teve 2 crimes assim violentos, 2 ataques violentos. Um na quinta-feira passada, quando um cidadão viamonense foi morto a tiros no sinal, na sinaleira do ônibus, dentro do seu carro. E na outra semana, né, há 2 semanas atrás, um ataque em frente ao Banrisul da Viamópolis, da Parada 41. E aí com mortes, né? Lá na 41 foi o bandido que morreu, o segurança que se defendeu levou tiros também. Então nós está generalizando a violência, né? Isso muito por falta do Estado nessa proteção à sociedade. E isso vem numa crescente devido ao problema político-econômico que o Brasil enfrenta desde novembro do ano passado, né? Terminou o segundo turno, se confirmou a reeleição da presidenta Dilma, e as forças conservadoras e reacionárias tomaram uma atitude capitaneadas aí e apoiadas pela grande mídia que manipula todas as informações. E a gente está sob controle de uma pessoa, uma única pessoa, que é comprovadamente suspeita de desvio de dinheiro público. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele tem provas contra ele, enviadas pelo governo suíço, de que ele tem dinheiro ilegal em contas, em centenas de contas, lá naquele país. E a justiça brasileira não toma posição sobre isso. O cara continua dirigindo um impeachment que é ilegal, porque a presidenta Dilma não tem contra ela o que ele tem contra si. Na comparação criminosa, não existe nada contra Dilma Rousseff, além das benditas ou malditas pedaladas fiscais que a mulher já pagou, né? E a pedalada fiscal sempre vale dizer de que ela não é roubo, né? A presidenta usou dinheiro da Caixa Econômica Federal para pagar a Minha Casa, a Minha Vida, o Bolsa Família, e devolveu imediatamente assim que entrou dinheiro dos impostos nas contas do governo federal. Então, e se fosse isso crime, né, metade dos governadores do Brasil teriam que ter demitidos, né, deveriam sofrer impeachment. Né? Nenhum presidente da República até então não poderia ter terminado seu mandato, porque todos eles fizeram isso e fizeram muito pior do que isso. Então, isso prova de que há um golpe, há uma pressão política daqueles que perderam as eleições para tomar de assalto o Planalto, né? O Palácio do Planalto. E à frente disso está um cara que é criminoso, que tem suspeitas de crime contra ele. Então esse homem acusa e esse homem não deixa que a sua acusação siga à frente, porque ele dirige, né, esses 2 processos.
Ele não encaminha o processo contra si, porque é contra ele, e ele acelera o processo um processo ilegal contra a presidente Dilma. E além dessa questão, né, da disputa do mercado entre os bancos privados e os bancos públicos, né, e que os banqueiros se acharam, né, no direito de retirar o dinheiro do mercado, não investir mais e de exigir do governo federal altos juros daquilo que emprestou até então. Então tem uma disputa econômico-financeira enorme, né, e que a grande maioria da população não sabe dessa disputa. E aí tudo se encadeia uma coisa na outra, né, e nós ficamos num descontrole social. Esse descontrole social ele é comprovado, né, ele é comprovado quando a gente ouve notícias, como a gente ouviu a semana passada, sobre a questão de uma médica não atender, né, uma criança porque a mãe dessa criança era do PT. Né? E aí essa semana a gente vê de novo que essa médica foi parabenizada, né, pelo diretor do Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Olha o absurdo do fascismo, né, do racismo que toma conta da sociedade. Aí não é do João Ninguém, não toma conta do João Ninguém que não teve acesso à educação, que não consegue juntar o O com o A, né, ou A com o. Vejam, escutem o que diz a manchete dessa grande mídia manipuladora que é a Zero Hora. Abre aspas. Ela tem que se orgulhar disso. Fecha aspas. Disse o presidente do Cimer sobre a pediatra que negou o atendimento a filho de vereadora. A médica Maria Dolores Bressan deixou de atender o filho da vereadora suplente do PT na capital, Ariane Leitão, por questões partidárias. A pediatra que se negou a atender uma criança de 1 ano e 1 mês na capital, porque o menino é filho de uma militante do Partido dos Trabalhadores do PT, teve o comportamento aprovado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers. Em entrevista ao jornal Diário Gaúcho, o presidente da entidade, Paulo de Argolo Mendes, defendeu a profissional. Ela tem a nossa admiração, disse Paulo de Argolo em entrevista a esse jornal. O caso ganhou repercussão na semana passada, quando Ariane Leitão, vereadora suplente da capital e secretária de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, durante a gestão do governador Tarso Genro, publicou uma mensagem que teria sido enviada pela pediatra Maria Dolores Bressan. No texto, a médica diz, abre aspas, tu e teu esposo fazem parte do Partido dos Trabalhadores, ele do PSOL, e depois de todos os acontecimentos da semana, culminando com a de ontem, onde houve escárnio e deboche do Lula ao vivo e a cores para todos verem, que é o representante maior do teu partido, eu estou sem a mínima condição de ser pediatra do teu filho. Fecha aspas. A doutora foi procurada por esse jornal e não quis se manifestar. Declarações sobre o caso serão dadas pelo Sindicato Médico. Limitou-se a dizer a médica. Ariane denunciou Maria Dolores ao Conselho Regional de Medicina, o CREMERX. A médica tem 15 dias para apresentar defesa após a notificação. Aí o médico, o Paulo de Argolo, que é presidente do sindicato, quando perguntado, disse
como que o sindicato vê a atitude da médica? O jornal pergunta para o médico. E o Paulo de Argolo Mendes dizia absolutamente ética. O Código de Ética Médico tem um artigo que estabelece como deve se dar a relação entre médico e paciente. Tem coisas muito claras. Por exemplo, se é uma urgência ou se tu és o único médico da cidade, tu atendes e ponto. Não tem condicionais. É a tua obrigação. Tu não és o único médico da cidade, o paciente tem possibilidade de escolher outros profissionais, daí tu tens que ser honesto, tem que ser leal com o teu paciente. Se não tem alguma coisa que te incomoda, ou melhor, se tem alguma coisa que te incomoda e que tu achas que vai prejudicar a tua relação com o teu paciente, se tu não vai se sentir confortável e não vai ser prazeroso para ti atender aquela pessoa, tu deves dizer para ela francamente, olha, prefiro que tu procures outro colega. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O cara é médico e ele vai escolher. Agora eu vou chegar num consultório e o cara vai perguntar para mim que time que eu torço, que religião que eu cultuo, a que partido político que eu pertenço. Pessoal, isso é um escárnio, é um absurdo. Isto é fascismo. Você que está me ouvindo, procure aí no Google. O que é fascismo? Nós estamos com um golpe em curso que, se for concretizado, vai legitimar esse tipo de absurdo. As pessoas vão atender aqueles que são os seus semelhantes, os seus iguais. Autoriza ao dono da mercearia vender para quem ele quiser. Olha, eu chego no padeiro, o cara da padaria não gosta da minha cara, não vou vender para ti. Mesma coisa o dono do mercado, eu não gosto da tua cara, tu é petista, tu é gay, tu é negro. Nós vamos voltar ao tempo da escravidão, ao tempo do apartheid, que vai ter ônibus para branco e ônibus para negro. É um absurdo. Nós estamos, pessoal, meus caros ouvintes, nós estamos no século XXI e retrocedendo ao século XVIII em termos de convívio social. Olha, pessoal, é inexplicável, além de reafirmar, isto é prática fascista. E aqui deixo o meu mais profundo repúdio sobre essa prática. 9h42, aqui nos altos da Estância Grande, distrito de Viamão, primeira capital do Rio Grande do Sul, lá nos idos do século XIX.